O Sagres Internacional vai ao ar toda quinta-feira com a participação do historiador e professor de geopolítica Norberto Salomão, a quem eu já desejo boa tarde. Seja bem-vindo ao Tom Maior, professor. Obrigado, Dílio. Boa tarde para você também, né? Bem-vinda, né? Depois de um períodozinho aí de descanso, né? E boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Satisfação sempre grande estarmos aqui para podermos refletir um pouquinho sobre o cenário internacional. E, Dílio, olha, antes até da gente entrar no nosso tema, fazer uma passagem, né? Fazer um certo giro sobre alguns assuntos importantes que estão acontecendo, né? Por exemplo, quando a gente pega o Reino Unido, né? O Boris Johnson está em maus lençóis lá no Reino Unido. Boris Johnson, que é o primeiro-ministro, e que está sendo acusado lá, né? Já vinha sendo há algum tempo acusado, de realizar festejos, festinhas, aglomerações com mais de 100 pessoas, né? Durante um período, em 2020, que o Reino Unido passava por uma restrição muito rigorosa. As pessoas tinham que ficar 2 metros de distância, não podia ter aglomeração, e ele fez mais de uma, né? Mais de uma, não foi uma só não, mais de uma, mais de um festejo, mais de um evento, e só agora, ele esteve ontem, né, no parlamento, dia 12, e sob fortes críticas dos parlamentares, que ele vai pedir desculpas, dizendo que achava que aquilo era uma espécie de reunião de trabalho, que, portanto, não caracterizaria um desrespeito às medidas, né? Não é verdade, foi confraternização, sim. O conselheiro científico agora já falou que vai sair em março, que não vai prosseguir, e 27% apenas dos ingleses, em pesquisa feita pela YouGov, né, da Sky News, 27% apenas é que defende a permanência do Boris Johnson. Então a gente está tendo aí no Reino Unido uma crise de popularidade do governo Boris Johnson e também uma crise política, né, no parlamento. No dia 12 de janeiro, na quarta-feira, ontem, ele sofreu críticas rigorosas, né, dentro do parlamento. Então, a qualquer momento, a gente pode ter aí, quem sabe, a queda do Boris Johnson. Pode acontecer em função dessas questões. Outro caso importante, né, Dili, todos aqueles que nos acompanham, diz respeito à Ucrânia, né, a crise na fronteira com a Ucrânia. Que crise é essa? O que está acontecendo? Bom, a Ucrânia faz parte da antiga União Soviética, mas em 91, no ano passado, completamos 30 anos do fim da União Soviética. E a Ucrânia se tornou independente, ou pelo menos deveria se tornar. Acontece que dentro da Ucrânia há grupos que são pró-Rússia. E o governo da Ucrânia é a favor de uma aproximação maior com a União Europeia, com o Ocidente, querendo fazer parte da OTAN, inclusive, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma liga militar dos Estados Unidos com países da Europa, com países ocidentais, com aliados, o que é considerado um opositor da Rússia hoje, da proposta que a Rússia tem. Bom, em 2014, a Rússia já fez uma investida contra a Ucrânia e anexou a Crimeia. E agora, em 2021, final de 2021, início de 2022, a gente inicia com essa crise, que é uma crise fortíssima. A Rússia tem feito exercícios militares na fronteira com a Ucrânia, e quando criticada, ela diz: bom, eu estou fazendo exercícios militares dentro do meu território eu posso fazer o que eu quiser. O problema, né, Dili, é que esses exercícios militares, inclusive com tanques, agora nessa semana ainda, estão bem ali na fronteirazinha, em Rostov, na fronteira com a Ucrânia, o que é uma posição, sem dúvida, ameaçadora. O interessante é que a Rússia continua fazendo esses exercícios em meio a conversações com a OTAN. Eles estão em conversação para ver se resolvem a questão. O que a Rússia exige? Duas coisas fundamentais. Que a Ucrânia não integre a OTAN, né? Que a Ucrânia não possa integrar a OTAN, o que, na verdade, é uma interferência direta da Rússia na soberania ucraniana, e que o governo ucraniano não aceita, e que os Estados Unidos não expandam as suas alianças militares no leste europeu, coisa com a qual os Estados Unidos também não concordam. Então a coisa está mal parada e uma tensão na região continua. Pode haver uma postura mais agressiva da Rússia em relação ao território ucraniano e pode ocorrer até mesmo uma guerra nessa região. E para a gente fechar esse giro, também ali ainda na região euroasiática,
a questão do Cazaquistão. O Cazaquistão, no último dia 3 de janeiro, entrou em convulsão social, porque houve um aumento considerável do preço do GLP, né, do gás liquefeito, que é usado como combustível para os automóveis lá na Ucrânia. A Ucrânia é um país, é o nono maior país do mundo, tem mais de 2 milhões de quilômetros quadrados de extensão, não tem costa com nenhum mar aberto, apenas com o Mar Cáspio, que é um mar fechado, é um lago-mar e tem um grande potencial em produção de hidrocarbonetos, de recursos minerais, enfim. E aí, lá no Cazaquistão, o que aconteceu? O aumento do combustível gerou uma série de manifestações, e aí o governo voltou atrás no aumento do preço dos combustíveis, mas não adiantou. As manifestações, elas prosseguiram, levaram à queda do primeiro-ministro Askar Mamin, e aí o presidente da República, ela não é uma república parlamentarista, o presidente da República, que é o Kassym-Jomart Tokayev, no primeiro momento tentou negociar, quando ele viu que não tinha como, ele manda tropas para as ruas, então já tem alguns mortos, feridos, e uma questão muito grave ali no Cazaquistão, viu Dili? O Tokayev, ele é a continuidade de um governo de mais de 30 anos lá no Cazaquistão, o governo do fundador do Cazaquistão moderno, do Cazaquistão pós-União Soviética, que é o Nursultan Nazarbayev, e quando ele saiu por pressões, ocorreram essas pressões em 2019, o Nursultan saiu e, no lugar, como presidente, ele coloca o seu sucessor, o Tokayev. Então, as manifestações, que eram em função do aumento dos combustíveis, se ampliaram também contra a permanência da influência desses elementos no poder. E nessa questão toda entrou na jogada a Rússia, porque a Rússia acusa os Estados Unidos de ter instigado esses movimentos para ampliar a sua atuação naquela região. A verdade é que Rússia e China também têm interesse, o interesse da Rússia é muito mais geopolítico, o da China é econômico, porque como o Cazaquistão é um grande produtor de petróleo e de hidrocarbonetos, a China já investiu bilhões de dólares na extração e na exportação desses produtos, então uma ameaça aos interesses econômicos da China também na região. É isso, Dili, esse é o nosso giro inicial, que a gente não poderia deixar de falar, porque foram assuntos muito intensos dessa semana, mas o nosso tema de hoje é outro. É isso mesmo, o professor fez apenas um giro, agora que nós vamos para o tema desta semana, que é relatório da Human Rights Watch 2022, os riscos para a democracia. E aí, professor, agora falando do nosso tema, esse relatório, ele alerta para riscos de autocracias pelo mundo, mas aponta reação em defesa da democracia. Como que o senhor analisa o conteúdo desse relatório? Pois é, né? Essa instituição, né, essa entidade, que é o Observatório de Direitos Humanos, né, o Human Rights Watch, ele sempre faz um relatório nos países em que ele atua e mede um pouco os índices de democracia, de liberdade, de respeito aos direitos humanos, né? E agora, na quinta-feira, né, hoje, veio a publicação desse relatório, 13 de janeiro, relatório de 2022, como é que está andando a situação. E aí há uma preocupação, sim, com o avanço, né, desses governos de extrema-direita, governos ultraconservadores, no leste europeu, como em regiões como a Polônia, por exemplo, né, ou relatam, entendem que, inclusive, o Brasil, com a eleição do Bolsonaro, também estaria dentro desse espectro de avanços da extrema-direita. E o documento reforça, né, a importância da manutenção da democracia no mundo, frente à ameaça desses governos autocráticos ou autoritários, faz uma referência àquela passagem do governo Trump e aquela questão que ainda muito mal resolvida, que foi o ataque ao Capitólio, né, ao parlamento nos Estados Unidos, uma coisa jamais vista no nosso período contemporâneo, né? O diretor da Human Rights Watch, o Kenneth Ross, ele discorda de um certo senso comum de que os governos autocráticos têm avançado, têm crescido no mundo, estão em ascensão, enquanto a democracia estaria em declínio. Ele diz, olha, isso não é verdade, ele usa como exemplo as manifestações que têm ocorrido em Cuba, em Hong Kong, em prol da democracia, e ele ressalta que tem ocorrido avanços, inclusive de alianças de partidos que têm matizes ideológicas diferentes e que têm ultrapassado essas barreiras das suas diferenças conceituais em prol da defesa da democracia, em prol da defesa
da lisura dos governos contra a corrupção. Eu acho que aqui o Kenneth Ross ele foi, inclusive, um pouco romântico. Né? Na verdade, esses partidos políticos, mesmo sendo de matizes diferentes, têm se aliado para tentar manter algum nível de poder, porque tem visto um avanço dessa extrema-direita, desses governos ultraconservadores, que sabem usar com muita habilidade as redes sociais e as fake news, o que desequilibra muito, né, o nível de informação e a segurança que as pessoas têm. Então, é óbvio que esses partidos têm que estar muito atentos para isso, porque eles estão perdendo, né, têm perdido terreno. O documento também faz críticas ao governo Biden, viu, Didi? Porque o governo Biden assumiu prometendo respeitar os direitos humanos e não foi bem por aí. Né? O governo Biden continua a ter alianças com governos claramente autoritários, como o do Egito, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, como já foi também Israel, inclusive vendendo armas para esses países e fazendo vistas grossas ao que esses governos muitas vezes realizam ou defendem, né? Em termos de ataques aos direitos humanos. Então, o relatório afirma que o Biden esteve muito mais preocupado em manter as restrições nas fronteiras aos imigrantes e fazer vistas grossas a esses governos, atendendo a questões econômicas das indústrias de armas dos Estados Unidos, do que propriamente na defesa efetiva dos direitos humanos. Né? Essas são críticas, de forma geral, feitas ao Biden e a outros países. Professor, mas parece que esse relatório também fez algumas referências ao atual governo brasileiro, né? Quais que não foram tão boas assim. Eu estou certa? Verdade. É isso mesmo? Certíssimo, é verdade. Veja você que a organização publicou um capítulo desse relatório exclusivamente para o Brasil. Então, o Brasil é uma referência no mundo e na América Latina, né? Então, o relatório é dedicado exclusivamente à situação brasileira, falando do governo Bolsonaro, do governo Jair Bolsonaro, né? Dizendo que esse governo tem ameaçado os pilares da democracia brasileira em diversas vezes em 2021. E as principais críticas ao Brasil e ao governo Bolsonaro são a tentativa de descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro, né? Aquela coisa de que as urnas eletrônicas poderiam ser fraudadas, nunca apresentou prova disso, insistiu muito nisso, mas agora, como ele teve que fazer o governo Bolsonaro teve que fazer algumas alianças para que ele possa sair candidato, uma das condições que os seus apoiadores fizeram é de que ele não batesse mais nessa tecla. Então, houve um recuo do governo, pelo menos nesse sentido, pelo menos até agora. A outra questão, a ameaça à liberdade de expressão, né? A restrição à atuação da imprensa, ataque a membros da imprensa e a independência do sistema judiciário. Ainda esta semana, o presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer ataques aos ministros do Supremo Tribunal, destacadamente ao ministro Barroso, inclusive questionando quem eles pensam que são e tal, quando, na verdade, o que o ministro Barroso afirmou é que não será admitida, né, nenhum tipo de fake news. Os políticos que se valendo da fake news na campanha eleitoral serão devidamente punidos. O presidente Jair Bolsonaro não gostou muito dessa afirmação. Fala também sobre a violência policial brasileira, né, que alcançou números recordes nos últimos anos, em especial contra afrodescendentes. 80% dos casos de violência da polícia é contra pardos e negros. Então, é um índice grave. E aqui, né, Dília, eu acho que a gente tem que fazer uma consideração importante. O trabalho da polícia é um trabalho espetacular. A polícia atua de forma, em vários lugares, de forma, eu diria, até exemplar. Então, ninguém está dizendo desse que é o trabalho importante que a polícia realiza, sem o qual nós não podemos ficar, absolutamente. Mas a questão é que tipo de treinamento é dado aos policiais, que tipo de suporte é dado a esses policiais, qual o objetivo efetivo e as estratégias no combate ao crime, no qual prevalece muito mais o policiamento ostensivo e violento, operações praticamente de guerra, do que propriamente a inteligência, o trabalho de investigação, que acontece também, mas não é o que a gente observa tem prevalecido. Então, a polícia ainda é vista como um elemento truculento. E isso é que o pessoal dos direitos humanos tem criticado. Então a polícia não pode usar violência? A violência tem que ser uma violência que seja, obviamente, proporcional, né, o que muitas vezes não acontece,
né? Em algumas vezes isso não acontece, e essas são as críticas feitas, tá? Para que fique bem claro que não é uma crítica à polícia, ao serviço policial, é que nós elogiamos e entendemos é fundamental para a sociedade. Mas não há nada que seja tão bom que não possa ser melhorado. E nessa questão da violência, a polícia brasileira, como de outros lugares do mundo, é possível melhorar, há técnicas para isso, há treinamentos novos, há perspectivas novas nesse sentido. Porque senão o pessoal pensa, aí, tá vendo, já estão defendendo bandido e tal, e não é essa a direção que esse relatório tem tomado, não. Tá? Outra questão é ameaças e ataques aos povos indígenas, o que o atual governo teria favorecido com algumas das suas medidas, inclusive enfraquecendo órgãos fiscalizadores, favorecido a grilagem de terras, o avanço de garimpeiros sobre terras indígenas. Então, esse é um outro problema. Desmatamento da Amazônia também tem favorecido o desmatamento da Amazônia. Só vou pegar um trechinho aqui, viu, Dili? No próprio relatório, ao pé da letra, em que ele diz: desde que assumiu o cargo em janeiro de 2019, o governo Bolsonaro enfraqueceu a fiscalização ambiental, encorajando na prática as redes criminosas que impulsionam o desmatamento e que têm usado ameaças e violência contra os defensores da floresta. A média do número de multas pagas por desmatamento na Amazônia em 2019 e 2020 foi 93% menor do que a média dos últimos 5 anos. E mostrou isso por um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, foi no que eles se basearam para fazer essa declaração. Superlotação do sistema prisional é outra crítica, e críticas à forma como o governo federal lidou com a pandemia, aquelas questões que envolvem corrupção na compra de vacinas, defesa de remédios ineficazes contra a doença, insistência nisso, né? Discursos anti-vacina e por aí afora. Então, veja, Dili, esse é o resumo da ópera, né, desse relatório. Agora, vamos entender o seguinte: esse relatório é muito importante, mas não significa que ele seja o senhor da razão, o senhor da verdade. Mas, no mínimo, nós temos que estar muito atentos a todas essas questões, com um olhar muito crítico, para que a gente possa, lá na hora de votar, tomar a decisão mais adequada, aquilo que estiver mais dentro daquilo que a gente acredita seja o melhor para o Brasil. Por essa exposição aqui para a gente, é sempre bom aprender mais com o senhor. A tentativa é essa, né? Professor, muito obrigada. Até a semana que vem com mais Sagres Internacional. Tá bom, Dili, eu que te agradeço. Agradeço a todos aí do Sistema Sagres de Comunicação que colaboram para que a gente possa realizar o nosso trabalho. E peço a todos que nos acompanhem, continuem nos acompanhando, sigam lá o nosso podcast Sagres Internacional, dos tocadores, né? Spotify, Deezer, SoundCloud, enfim. E na rádio AM 730, Rádio Sagres, no sábado, 13h, e no domingo, às 10 da manhã. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Obrigado. Esse foi o professor Norberto Salomão com mais um Sagres Internacional aqui no Tom Maior. Sagres Internacional.